Olá, eu sou a chefe Manu e ainda no tema Páscoa, hoje nós vamos fazer um fricassê de camarão. Vamos cozinhar? Fricassê, qual é o diferencial desse fricassê? Primeiro o camarão, é claro, né? Mas nós vamos fazer ele muito temperado, muito gostoso. Então a gente vai começar com um refogado potente. E para esse refogado a gente vai usar alho poró, alho, tomate, cebola, pimentão vermelho e amarelo e salsinha. Então eu já vou colocar uma colher de manteiga na panela e não precisa cortar muito pequenininho. Claro que tem que ser bonito, mas não precisa ser muito pequenininho porque ele vai refogar bem e ele vai dar estrutura para esse nosso fricassê, junto com o camarão e os temperos. E assim pode ser com todos os legumes e verduras e temperos que você escolher para colocar dentro do seu refogado. Agora eu já posso acender o fogo e acrescentar a cebola enquanto eu vou cortando os outros ingredientes. Alho, e aqui a gente já mistura nessa manteiga. Olha como desliza o tempero nessa panela. Essa panela é ótima para cozinhar. E com os utensílios certos da Hércules também, para a gente não arranhar, estragar ou danificar a nossa panela. Alho poró. E alho poró, só cortar em meia lua. E sabor entrando no nosso refogado. Eu não gosto particularmente de pimentão verde, mas amo o amarelo e o vermelho. Então eu vou usar um pedacinho de cada um, não vai ser um pimentão inteiro. E se você não gostar, não coloca. E se você gostar, coloca. Até mais. Tirinhas. Cubinhos. Tirinhas. Utensílios para sua casa também na Macvale. Facas, facas de chefe, faca de legumes, tábuas. Você encontra tudo na Macvale. Olha que lindo o colorido que já tá ficando. Por isso que eu digo, o refogado traz uma potência. Estou usando tomate italiano, mas você pode usar o Carmen, que é o tradicional tomate do mercado. Pode usar uma lata de tomate pelado também. Tomate eu vou colocar 2 para deixar esse nosso refogado bem úmido e gostoso. Você não tem noção do aroma que está nessa cozinha só desse refogado simples, manteiga e legumes. Então, se joga no refogado. Agora eu vou entrar com os temperos. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Estamos falando de camarão, tomilho, uma erva, um manjericão, os raminhos de tomilho. A gente só passa o dedo nele assim, ó. Ele solta. E já veio aquele perfume maravilhoso. E agora eu vou aumentar um pouquinho o fogo, que agora eu quero que ele refogue, que ele cozinhe, mas que também ele não desmanche, tá? Esse refogado é estrela do prato junto com o camarão, então ele precisa aparecer. Todos os ingredientes que eu estou usando e a quantidade estão na descrição desse vídeo. Agora eu vou entrar com um pouquinho de farinha de trigo, que é pra gente começar a fazer o creme que vai entrar o camarão. Mais ou menos 30 gramas, que são 2 colheres de sopa. Agora deixa esse trigo cozinhar um pouquinho. Espalha aqui para ele dar aquela fritadinha, vai ganhar cor e sabor. E olha a beleza dessa panela. Olha a praticidade desse revestimento que não gruda nada. E agora a gente vai entrar com 300 ml de leite. Aos pouquinhos, para não embolar tudo isso aqui. Ó, a gente vai deixar um creme bem grossinho. Por quê? Nós vamos entrar com camarão. E esse camarão
camarão que a gente compra no mercado, congelado. Se você tiver a oportunidade de trazer um camarão do litoral fresquinho, show de bola. Deixa descongelar e agora a gente vai temperar ele na hora de agregar nesse creme. Então a gente vai passar só salzinho, uma pimenta e ele vai entrar nesse creme. Então ele vai cozinhar ali para não virar borracha, é muito rápido. Aqui eu tenho 800 gramas de camarão, limpo já, limpinho, descongelado. E vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta. E vou misturar e entrar com esse camarão no nosso creme. Vai soltar um pouquinho de água, porque era um camarão congelado, mesmo estando descongelado, é normal. Por isso que a gente faz o creme bem grossinho, para depois ele não ficar aguado. E deixa ferver novamente. Agora eu vou entrar com nata, mais ou menos 150 gramas, uma colherada bem generosa. Ó, uma colherada bem generosa e ficou um nisco no potinho, então nós vamos entrar com isso aqui. Requeijão, um copinho, 200 gramas. Misturar. Uma dica, se você não quiser usar a nata e o requeijão e gostar muito de moqueca, o sabor do azeite de dendê, coloca uma colher de sopa de azeite de dendê, troca a salsinha da finalização por coentro e você tem uma moqueca de camarão. Vamos finalizar uma salsinha, que poderia ser coentro sim, para quem ama. Parmesão. Aqui eu tenho grana padano raladinho, por isso que eu tenho uns pedacinhos assim, porque eu fui ralando e sobrou uns pedacinhos assim, então é grana padano. Uma chuvinha de grana padano, um parmesão de boa qualidade. O detalhe no fundo da panela, nada grudado, e a gente fez um creme com requeijão, leite, trigo e não tem nada grudadinho. Essa panela é maravilhosa. Finaliza com uma batata palha extra fina. Bem grossinho de batata, essa batata extra fina é muito boa. Que a gente usou tomilho dentro, a gente pode finalizar com um charmezinho assim. Você tem N maneiras de servir esse fricassê de camarão. Mas como um lanche, por que não? Mas você pode servir sim no seu almoço de Páscoa, na sua sexta-feira santa, no seu jantar, para amigos, para família, com uma salada deliciosa verde, com frutas, com um arrozinho branco, com um purê de batatas. Você escolhe o que a sua família, os seus amigos, a sua mesa mais gosta. Aqui nós vamos fazer tipo lanche mesmo. Uma forma diferente de servir um prato tão gostoso. Lembrando que quarta-feira que vem a gente se vê de novo. E quando fizer, não esquece de marcar @chefmanucens, @valeplayOficial e a maciez desse camarão. Por isso que eu digo, entre com ele descongelado e só no final da receita ele cozinha nesse creme e fica extremamente macio. E a potência desse refogado. Nos vemos quarta-feira que vem.